Olá, empresário, olá, futuro empreendedor, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao videocast de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. O meu propósito aqui em todas as plataformas digitais que eu utilizo é apoiar profissionais a se tornarem empresários de verdade e fazer com que esses empresários transformem os seus negócios em empresas enxutas e rentáveis. No videocast de hoje eu gostaria de falar sobre um tema muito complicado que é falência. Ninguém deseja chegar a esse ponto de ter que falir uma empresa, independente das 7 fases que eu vou falar daqui a pouquinho que uma empresa possui. Ninguém quer falir, ninguém quer ter que fechar, embora em alguns momentos isso seja até mesmo necessário. Nesse videocast de hoje eu gostaria de falar 7 temas que você, em 2003, em função de todas as situações que muito provavelmente a gente vai passar aí esse ano, você vai ter que pensar, você vai ter que analisar e diversas delas vou dar algumas dicas aqui para você tomar algumas decisões, inclusive ações específicas aí na sua empresa. Então, roda a vinheta e eu já volto para a gente falar sobre esse importantíssimo assunto aí. Bora lá! Então vamos lá, ninguém quer chegar a esse ponto de falir uma empresa, né? Ter que desistir do seu sonho, ter que fechar as portas, ter que fazer algo que em algum momento, né, das 7 fases aí de uma empresa, você tenha que transformar aquele sonho em um outro possível sonho, voltar atrás. Muita gente acredita que fechar um business vai estar regredindo na sua vida. Enfim, eu passo aqui no meu processo de mentoria consultiva com vários empresários com situações diferentes, né? Gente que está quase fechando, gente que efetivamente precisa fechar e fechar bem para deixar de ter aquele prejuízo que eventualmente já está tendo durante um período até razoavelmente grande. Tem gente abrindo empresas, tem gente com situações em momentos distintos. Eu fiz outro dia um post no meu Instagram que eu chamei as 7 fases de uma empresa. Na verdade, as 7 fases de uma empresa são a fase bebê, obviamente, a fase criança, a fase adolescente, a fase jovem, adulta, madura e idosa ou em declínio aí. Então toda empresa tem essas 7 fases como se fosse uma pessoa. Eu comparo uma empresa como uma pessoa. E a depender de cada uma dessas fases, né? Obviamente não vou falar sobre todas elas. Se você quiser, entra lá no meu Instagram, tem lá um pouquinho do que eu falo de cada uma dessas fases. Mas a depender de cada uma dessas fases, a sua empresa e você como empresário, em função até do seu modelo de negócio, você pode ser o cara mais ou a pessoa mais experiente do mundo, que se a sua empresa abriu, né, ontem, ela vai precisar maturar, ela vai precisar passar por essas fases. Tomara que você consiga, com a sua experiência e os seus conhecimentos, fazer com que essas fases aconteçam ou passem o mais rápido possível para você atingir uma fase da maturidade ou da vida adulta e maturidade, que são as 2 fases mais interessantes e mais lucrativas que uma empresa tem. Mas isso, obviamente, para muitos negócios leva um ano. Então, não adianta só a experiência, o conhecimento, tem várias variáveis, eu vou trazer isso em vídeos mais para frente aqui no canal também para vocês, mas existem várias variáveis que a gente tem que analisar para que a gente, como empresário, consiga, ao lidar com aquele modelo de negócio da empresa que a gente escolheu, olhar o nosso lado empresarial, o nosso lado pessoal e casar esse monte de variáveis aí para a gente ter os melhores resultados possíveis com aquele business, né? E 2023, pelo que eu estou vendo, pelas conversas que eu tenho com os meus clientes, pelas redes sociais que a gente acompanha, por vários bate-papos com empresários médios, olhando as grandes empresas, olhando o mercado, lendo e vendo as coisas na prática também, por ser empresário e por ajudar, né, apoiar empresários e também quem quer abrir empresa. 2023 vai ser um ano desafiador. Inclusive, né, nós somos muito influenciados pelo mercado americano. O mercado americano achou que estava, né, passando por um período de recessão em 2022. Na verdade, eles estão falando que esse ano vai ser o período de recessão.
né? Se lá a onda está chegando agora, com certeza alguma maré, grande ou pequena, vai bater aqui para a gente. Nós passamos por uma mudança de governo, nós estamos vivendo várias situações políticas, econômicas, que vão afetar um ou outro business, alguns mais do que outros, e a gente precisa, enquanto empresário, estar atentos para o mercado, né, para o ambiente externo e pensar o que a gente pode fazer durante esse ano se a gente já está vivendo uma situação complicada, olhando para frente as diversas situações, as diversas nuances e tomar ações específicas, práticas, né, para que a gente não caia no buraco e tenha que chegar ao ponto extremo aí de falir ou de fechar uma empresa a ponto de, né, ter que mudar o business ou trabalhar para alguém, voltar para... Enfim, cada um sabe aí o seu momento de vida, o que deseja e que não saia também, né, se esse for o caso, com prejuízo. Muita coisa a gente passa no período de empreendedorismo que nos faz refletir em cada uma dessas fases. E olhando, né, de maneira bastante global, os 7 pontos que eu vou falar aqui, obviamente, servem mais para uns mercados do que para outros. Eu gostaria que você que está assistindo esse vídeo, ou que está ouvindo esse videocast em formato de áudio no Spotify ou em alguma outra plataforma, você que está assistindo no YouTube, perceba que os 7 temas que eu vou falar, eu procurei ser o mais abrangente possível no sentido de ver e absorver o que os diversos mercados que eu apoio, os empresários aqui, estão passando. E olhando, obviamente, essa economia, né, brasileira, olhando o momento que o Brasil está passando com todos esses problemas aí, ou esses desafios que nós temos. A primeira coisa que eu gostaria que você pensasse e que vai ser, né, um desafio aí para você, eu vou falar os 7 temas aqui, para que você não venha a falir em 2023, ou próximo a isso, né, daqui para frente, mas pelo menos durante esse ano, para que isso não aconteça, é pensar muito seriamente no seu planejamento estratégico. Tem gente que acha que fazer um planejamento estratégico é algo teórico, é algo que vai gastar muito tempo, não é um investimento, né? Eu vou gastar muito tempo, como eu disse. Tem gente que acha que porque eu não sei fazer, eu também não posso aprender, ou pode ser muito complexo. Não, inclusive eu tenho um curso de planejamento estratégico que eu regravei e relancei em dezembro. O curso, inclusive, está à venda no meu site, curso Planejamento Estratégico. E eu também estou vendendo já os módulos 1 e 2 separadamente. Quem quiser comprar o curso completo, chama curso Planejamento Estratégico. Quem quiser comprar os módulos 1 e 2, que é Mapa Estratégico e Portfólio de Produtos, é um preço mais em conta. Já eu vou subdividir, né? Eu vou dividir o curso em mini cursos aí para quem achar que deva ou que possa comprar aí um ou outro tema, possa comprar de maneira separada. E vou deixar também o link aqui abaixo desse vídeo, caso você queira adquirir o curso de planejamento estratégico. É uma das primeiras coisas que eu te aconselho a fazer já no início do ano. Quem não fez o ano passado, porque não teve tempo, porque, enfim, teve outras prioridades, tenha um planejamento muito estratégico para esse ano. E eu levo a sério o meu planejamento estratégico porque foi a partir dele que, outro dia, né, na terça-feira passada, eu soltei um vídeo falando sobre por que eu fechei a minha segunda empresa, que faturava 5 dígitos. Foi exatamente por uma decisão que saiu de um planejamento estratégico. Quando a gente revisa algo que a gente planejou e que, eventualmente, ou a gente não está disposto a fazer mais, ou por algum motivo, ou alguns motivos, a gente está vendo que precisa mudar de rumo, é o planejamento estratégico que precisa te dar esse fôlego, essa noção e esses dados, fatos, números, para você, de maneira empresarial, profissional, poder tomar a sua decisão, que foi o que eu fiz, né? Prioridades da vida, prioridades diversas, foco em projetos e uma série de coisas que eu avaliei e cheguei a tomar essa decisão. Então, a primeira coisa que eu te aconselho a fazer é um planejamento estratégico o quanto antes. Estamos em janeiro ainda, e ainda dá tempo, né? Porque o ano tem 12 meses, estamos no primeiro mês do ano, ainda dá tempo, geralmente até o segundo mês, terceiro estourando, mas geralmente até o segundo mês, fevereiro aí, é o período que a gente precisa estar com esse planejamento em mãos, né? Para saber o que eu vou fazer, quando eu vou fazer o quê, quanto eu vou gastar,
né, em termos de investimento, quais vão ser despesas, receitas, para quem eu quero vender, quanto eu quero vender e todas as estratégias, principalmente de marketing, vendas e pós-vendas, para eu dar conta de entregar aquilo que eu tenho que entregar e obter aquela receita que eu quero ter, né? Aquele faturamento, vamos dizer assim, anual, mensal e anual, com aquela margem determinada que eu projetei. Então essa é a primeira coisa. E lá no planejamento tem várias coisas, quem tiver interesse, o site está aqui, vai estar na descrição do vídeo também. Eu geralmente abordo um planejamento estratégico levando em consideração 6 temas, né? Eu faço um mapa estratégico, que é para você entender o seu business. Depois eu faço eu desenvolvo e vejo qual é o portfólio de produtos, portfólio de serviços, ou ambos produtos e serviços que a empresa tem, e qual é o mix desses produtos e serviços melhor, né? Quais são esses mix de produto que eu vou oferecer em cada época do ano, porque tem sazonalidades, a depender do seu business vai ter sazonalidade. Terceiro, eu construo a jornada do cliente, que é montar, estruturar, né, implementar os 3 funis de marketing, vendas e pós-vendas. Não é detalhar o processo, é estruturar inicialmente, dar uma visão para o empresário de como vai funcionar esses 3 funis de marketing, vendas e pós-vendas, porque eles estão na jornada do cliente junto com o operacional para fazer a empresa funcionar. É essa a cadeia de valor que eu chamo, que envolve 4 processos: marketing, vendas, operacional e pós-venda. Depois eu monto uma estratégia financeira para isso funcionar. Se eu vender esses produtos com esses mix dessa forma ao longo do ano, quanto que eu posso ter de receita, quanto que vão ficar as minhas despesas fixas e as variáveis e quanto eu posso ter de margem de maneira gradativa se eu quiser crescer, se eu quiser fazer algo distinto em um mês ou outro, para depois planejar isso, a 5ª coisa, e depois implementar isso, 6ª coisa, ou seja, um plano de implementação. Então, número 1, fazer o seu planejamento estratégico é muito importante. E acertar, obviamente, a sua persona, que é o seu cliente ideal. Se já começar com a persona errada, tudo isso que eu falei aqui já vai ficar errado. Número 2 é algo específico com as suas finanças, que é a redução de despesas. Redução de despesas principalmente variáveis, mas algumas das fixas, se possível. Por quê? Porque a gente, e eu passo isso todos os santos dias aqui com os meus clientes, né? Existem clientes meus que têm despesas fixas muito altas. E pelo fato de terem despesas fixas muito altas, e geralmente é folha, né? Ou seja, pessoas, seja o próprio Prolabore, que a pessoa, o dono está descapitalizando, está tirando muito da empresa porque ela poderia te pagar, porque o Prolabore nada mais é do que o salário do dono, e aí salário do dono, que é o Prolabore, e mais todas as despesas com pessoas, né? O próprio salário, 13º, férias, né? E uma série de coisas que envolve pessoas, acaba sendo, a depender do seu momento empresarial, daquelas 7 fases que eu falei lá no início, muito pesado. E aí tem gente que, logicamente, outro dia eu estava fazendo isso, inclusive com o cliente, né? A gente fez aí uma análise das despesas atuais para que a empresa pudesse tomar um fôlego, e a gente foi passando ali no fluxo de caixa, olhando também o demonstrativo de resultado, despesa por despesa. E vimos um potencial só ali, que é uma empresa pequena, só na primeira passada de olho, de mais de R$10 mil de redução de custo que seria possível. Ou seja, os empresários estavam teoricamente reclamando ali, né, de que estavam tirando pouco dinheiro e tal, mas se eles reduzissem o que a gente chegou em conclusão ali, poderiam ter mais R$10 mil na mão. Então são coisas que precisam ser feitas. Redução de custo é algo que, a depender do momento que a sua empresa está, tem que cortar. Seja pessoas, né, em último caso, mas se acontecer, precisa cortar, e principalmente as despesas que envolvem algo que seja aleatório, né, que a gente chama de despesas variáveis. Eu estou investindo em uma coisa ou outra ali, lá eu estava prevendo fazer isso. Veja o que você pode gastar, veja o que você pode investir e olhe as despesas que você quer ter durante os próximos meses, né, durante o ano aí de 2023. Onde é que você pode economizar para que você não tenha tais despesas? Onde é que você pode cortar, seja no menor custo possível, que acumulativamente pode trazer resultado para você. Então, segundo, redução de despesa é muito importante. Terceiro é aumentar a produtividade. A sua produtividade como empresário, e eu nem vou mergulhar nesse tema aqui por conta de ser vasto, né? Mas aumentar a sua produtividade como empresário para você entregar mais para o business, e também a produtividade dos seus colaboradores, se você tiver. Por que eu falo produtividade? Porque
para aumentar, eu venho, né, da área de processos, meu background de consultoria foi inteiro em cima de processos, e quando a gente quer otimizar processos, seja padronizando, né, mapeando, padronizando, melhorando e otimizando os processos, uma das coisas que a gente mais faz é ver desperdício. O oposto da produtividade é o excesso de desperdícios. Existem 9 tipos de desperdícios que toda empresa tem. No meu canal tem aí vídeos um pouquinho mais antigos, mas tem falando sobre os 9 tipos de desperdício se você quiser assistir os vídeos. Esses 9 tipos de desperdício estão em todos os lugares. A depender do seu modelo, você está cometendo, né, praticando mais um ou outro, mas eles existem e existem pesadamente. E muitos deles, né, uma grande parte, para a gente que não entende quais são, para a gente que não sabe lidar com eles, a gente acha que eles estão ali intrínsecos nas atividades, né, de cada um dos processos da empresa. E não estão. Quanto mais você enxuga desperdícios, mais você otimiza processos, e otimizando processos você aumenta a produtividade das pessoas. Você consegue redistribuir atividades, você consegue dar mais para as pessoas fazerem, né, reduzir custo, reduzir gente, mudar. Às vezes você não quer mandar embora, mas você precisa de um apoio numa outra função, você consegue redirecionar uma pessoa para treiná-la numa outra função, se assim for possível, para a pessoa e para você. Enfim, otimizar processos para você aumentar a produtividade, reduzindo desperdícios é muito importante, porque os desperdícios estão em todos os lugares e você vai precisar otimizá-los para você aumentar a sua produtividade, fazer mais com menos e, ao mesmo tempo, fazer entregas que sejam, né, com mais eficiência. Tudo com foco no que o cliente deseja. Esse é o terceiro tema. O quarto tema que eu acredito que a maioria das empresas precisam pensar é algo focado no cuidado aí com as suas finanças, né? Ainda tem muito pequeno e microempresário, né? Médio empresário já tem uma estrutura um pouco maior, melhor, já consegue lidar com isso, acredito eu, né? Pelo menos as empresas que eu conheço um pouco melhor, mas o pequeno e microempresário ainda tem a dificuldade muito grande de lidar com finanças, né? Finanças ainda é, para muitas pessoas, um mistério, tem dificuldade, não tem conhecimento, ainda mistura conta pessoa física com a pessoa jurídica, as pessoas não sabem as margens unitárias dos produtos nem dos serviços, e muito menos a margem da empresa. Eu comecei uma mentoria outro dia. Eu tive, né, início de ano, vários novos clientes, e um dos clientes eu perguntei, né, eu sempre pergunto na reunião de diagnóstico que eu faço inicialmente, qual é a sua margem hoje? Quanto você tem de resultado na sua empresa? Sua margem operacional de lucro, ou seja, aquela que realmente, quanto sobra lá no final do mês, depois de você pagar tudo, inclusive se pagar. A pessoa não sabia. E isso é comum, né? Ou a pessoa tem uma vaga ideia por conta das misturas de conta pessoa física jurídica, usa o cartão para fazer um monte de coisa, não anota tudo, não faz conciliação bancária, enfim, por diversos motivos. No final das contas, eu não sei nem se a empresa está dando lucro. E aí, ao não saber se a empresa está dando lucro, muito provavelmente você pode estar tendo prejuízo, e esse prejuízo está sendo acumulado de forma que um momento ou outro ele pode estourar e pode levar a sua empresa até a falência. Então, cuidar muito bem das suas finanças no sentido não só de olhar despesas, como eu falei, para reduzir desperdícios, aumentar sua produtividade, mas para ter um processo financeiro que te dê informação e te dê, a partir dessa informação, números concretos para você tomar decisões melhores para a sua empresa. Se está sobrando dinheiro e quanto está, se você pode investir esse dinheiro em ações, por exemplo, quanto é que você pode repor do seu capital para começar a formar um capital de giro. Eu tenho um cliente que está exatamente nesse momento, né? Ele está precisando, por conta de ficar quase que no 0 a 0 todo mês, não tem fôlego, a empresa ainda não adquiriu fôlego suficiente para começar a estruturar um capital de giro, que é juntar um pouco de dinheiro todos os meses e deixar esse dinheiro acumular, né, para que esse dinheiro possa cobrir o que a empresa vai comprar para o próximo mês, possíveis intempéries, alguém que vai ser mandado embora que tem que pagar os direitos do colaborador e assim por diante, investimentos que precisam ser feitos, mas principalmente para bancar duas coisas que são muito importantes que a empresa precisa hoje,
que é a antecipação bancária, que é o que muita empresa usa, né? Fica antecipando dinheiro do cartão e acha que aquele dinheiro não está fazendo conta. Eu cheguei a fazer uma conta com um cliente aqui, só de antecipação do cartão ele estava perdendo para o banco cerca de R$8.000. E aí ele estava reclamando que ele estava recebendo pouco. Pô, mas só de antecipação de cartão para o banco você perde R$8.000, é óbvio que esse dinheiro você está deixando de colocar ele no bolso para você como dono. E aí, antecipação bancária e pagamento de juros por empréstimo, dívida ou alguma coisa assim, são duas coisas que a gente tem que quitar logo, arrumar um jeito de pagar. E todas as estratégias de marketing, vendas e pós-vendas precisam gerar caixa para gerar capital de giro para a gente deixar de antecipar cartão, pagar as dívidas e fazer com que tudo aquilo que esteja ligado à parte financeira, seja com banco, com agiota, com dívida com parente, enfim, para que a empresa fique financeiramente redonda, para que a gente tenha fôlego, para que você tenha fôlego de vencer o ano, né? Passar por uma possível recessão que pode ser que aconteça aqui no Brasil também, com muito mais intensidade, dependendo do seu mercado, do seu tipo empresarial, e aí você pode ter dificuldade. Então você tem que estar preparado financeiramente. Escutem o que eu estou dizendo. Se preparem financeiramente, porque pode vir um momento de dificuldade para você e para a sua empresa, tá ok? Número 5, eu acredito muito em processos. Tudo para mim é processo. Uma empresa vive de processos e pessoas. Lógico, precisa ter planejamento, sistema de gestão, uma série de outras coisas, mas na sua base, na sua essência, a empresa vive de 2 pilares, processos e pessoas. Então, pessoal, padronizem os seus processos. Por quê? Até mesmo antes de pensar em investir em pessoas ou em qualquer outra coisa, padronizar processo é algo que você mesmo pode fazer e deve fazer, porque é padronizando processos que você vai enxergar desperdícios, conseguir treinar as pessoas depois dessa padronização, ver o que você precisa melhorar, onde você pode reduzir, possivelmente as despesas, sejam elas fixas ou variáveis. É padronizando o processo que você aprende sobre o seu cliente, aprende com o seu colaborador, muda o processo em si para que o colaborador faça da maneira correta e você não tenha possíveis retrabalhos. Só de você parar, pensar no processo como ele deve ser e padronizar tanto processo quanto procedimentos, né? Processo é algo mais macro, procedimento é algo mais micro. Se você consegue parar para fazer os dois, com certeza a sua empresa vai ter muito mais subsídio, né, de informação e de sequência de ações para as pessoas fazerem a coisa certa. Muitos dos desperdícios que eu falei lá em cima, e eu falei a todo momento a palavra processo, né? A grande maioria deles estão ligados aos processos. São poucos os desperdícios que hoje em dia uma empresa tem, né? E qualquer empresa é assim mesmo, que estão ligadas às pessoas, né? Por quê? Porque se a pessoa está cometendo uma falha, por exemplo, que é um dos tipos de desperdício, né? Ou erro ou falha é um dos 9 tipos de desperdício. Se ela está cometendo um erro ou uma falha, é sinal de que muito provavelmente ela não foi treinada. E aí, provavelmente o processo é que está errado. Porque o processo tem que estar certo primeiro para eu treinar a pessoa em cima do processo e não o contrário. Enfim, tem várias coisas que a gente tem que fazer em relação ao processo. Então, mapeie, estruture, padronize processos e procedimentos dentro da sua empresa. Número 6, treinar os colaboradores. 100% dos meus clientes hoje reclamam de engajamento, envolvimento, usam palavras diferentes, mas principalmente que os colaboradores dessas gerações mais novas, né, que estão pensando diferente, que querem coisas diferentes e tal, os empresários estão tendo, obviamente, uma dificuldade de geri-los, né? E aí, muito do que sai dos problemas do que as pessoas me falam, ou está no processo, ou está nessa qualificação, nesse nível de competência. Porque, né, dependendo do que você olhar para o seu colaborador e ver que ele não está entregando, você tem que pensar sempre naquelas competências. O que é uma competência? É a técnica do chá, né? Uma competência dividida em 3 coisas: conhecimento, habilidade e atitude. Ele pode não estar tendo os 3, 2 deles, né? Habilidade, ou só atitude, ou está faltando conhecimento. E aí, conhecimento é algo técnico, algo que ele vai usar para a função. Se você não tem a descrição de cargos e salários, você não sabe o que aquela função precisa para desempenhar melhor aquele processo, porque você também não tem o processo padronizado, e aí fica uma coisa embolada com a outra. Agora, habilidade e atitude são muitas das coisas que o próprio colaborador traz. Algumas eu consigo desenvolver, outras
vai levar mais tempo porque são coisas intrínsecas do próprio colaborador, da própria pessoa. E você tem que incentivá-lo, liderá-lo, geri-lo de forma que cada colaborador esteja no seu momento, no seu local certo, né? Mas com o treinamento adequado. E, feliz ou infelizmente, para treinar, você tem que ter processo. Não existe treinamento de boca. Não existe contratar alguém, sentar com a pessoa, falar, independente da melhor forma que você explique e achar que o colaborador, que já é um adulto, que já tem crenças, que tem problemas, que naquele momento pode estar passando por N coisas, que você acreditar que ele vai ouvir, absorver tudo e fazer da forma como você quer. Não. Existem várias formas de treinar um colaborador, né? Não vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, mas o seu colaborador precisa ser treinado, retreinado, acompanhado, avaliado, retreinado. Tem uma série de passos que você precisa fazer para ter certeza que aquele colaborador está entregando o que o processo precisa. E avaliar os gaps. Se ele ainda não está entregando, onde é que está a falha? Está no processo? Está em mim? Ou em alguém que não treinou? Ou no próprio colaborador? Né? Fazendo o acompanhamento a depender, né, do nível de qualificação e do que ele está sendo avaliado, com uma periodicidade X para que ambas as partes se saiam bem, né? Ele consiga entregar o que a empresa deseja e a empresa consiga ter o resultado que ela deseja a partir da mão de obra, né? do colaborador que está sendo utilizado ali naquela função. E por último, de propósito, deixei aqui por último esse tema que eu acho que é o mais importante. Eu acredito, eu mesmo tenho passado por isso que eu estou cada vez mais investindo tempo, dinheiro, inclusive, nesse tema. Eu estou fazendo uma mentoria com uma americana nesse momento exatamente para explorar cada vez mais alguns elementos disso que eu desenvolvi, que eu chamei de jornada do cliente, embora o termo já exista, mas eu desenvolvi o meu approach de jornada do cliente, que é isso que eu faço com os meus clientes aqui. E esse tema, para mim, é um dos mais importantes, é o que tem feito a maior diferença para a maioria dos meus clientes. Hoje, uma micro, uma pequena e até uma média empresa, ela vai precisar para 2023, para não falir, para sair do buraco, para faturar mais, enfim, mesmo que você esteja bom das pernas aí enquanto empresa, você vai precisar pensar diferente em marketing, vendas e pós-venda. Vou começar de trás para frente. Pós-venda porque, né, muita gente chama de comercial 2 aí, porque a grande maioria não sabe fazer. E pós-venda não é mandar um feliz aniversário para o cliente, oferecer um brindezinho aqui. Não, isso são relacionamento com o cliente. Pós-venda é como e o que eu vou fazer para vender novamente e de forma recorrente para aqueles clientes que pelo menos compraram uma vez de mim ou da minha empresa. É um outro processo de vendas diferenciado que pode inclusive ter o apoio do marketing para ser realizado e que tem um funil específico de pós-venda que precisa ser cumprido, precisa ser padronizado para ser executado para o seu modelo de negócio. Obviamente que cada tipo de empresa, serviço tem um modelo de negócio, varejo tem outro, distribuição tem outro, enfim, cada modelo de negócio precisa adaptar um funil de vendas para o seu mundo. E os outros dois funis de marketing e de vendas precisam estar muito casados para potencializar. Marketing é que vai trazer novos clientes e vendas é que vai converter esses clientes que marketing trouxe em clientes pagantes. Se você não investir muito em marketing, inclusive, a depender do seu modelo de negócios, né? Você precisa investir mais em marketing do que em pós-venda, porque se você for do varejo, por exemplo, né? Você tem portas abertas. Você já provavelmente atendeu um certo número de pessoas e você tem que atuar um pouco no marketing, né? Talvez não tão pesadamente assim, mas no pós-venda também. Eu tenho cliente da área de distribuição. O que é um cliente de uma área de distribuição, por exemplo? Eu tenho um cliente que tem fatura alguns bons milhões, aí tem mais de 150 colaboradores, é da área de distribuição, área de distribuição de alimentos, ou seja, ele já tem um número alto de clientes que ele entrega, né, e refaz os pedidos todo mês. Varia ali, obviamente, o volume do pedido do cliente, mas ele tem muitos clientes recorrentes. Como um contador também tem vários clientes recorrentes, ou seja, são business de negócio recorrente. Um business de negócio recorrente precisa focar muito mais onde. Se eu tivesse que investir dinheiro e eu tenho pouca grana para investir porque a empresa está passando por uma situação complicada, invista no pós-venda.
Por quê? Porque são clientes que você já estão na sua base. Vender para um cliente que já está na sua base é muito mais barato, simples e rápido do que tentar captar um cliente novo. Agora, se você é uma empresa como a minha, de serviços, que você não tem muitos produtos ou serviços de recorrência e precisa captar muito cliente para trazer clientes novos, você vai ter que investir muito mais em marketing do que em pós-venda. Tá entendendo aí a diferença das duas coisas? É muito importante entender o seu business para saber em quais os funis você vai atuar. Obviamente que se eu atuo no marketing, eu tenho que trabalhar as minhas vendas de maneira, obviamente, a fechar aquela venda. Mas marketing, que é o oposto, né, o início da jornada para novos clientes. E pós-venda, que é o início da jornada para clientes recorrentes, né? Eu tenho que atuar nas duas pontas e tenho que enxergar o meu modelo de negócio para eu ver onde atuar, de que forma, fazendo o que para o meu business poder potencializar os resultados. Quem não atuar na jornada do cliente em 2023 está fadado a ter retornos muito complicados, inclusive porque muita coisa do marketing está mudando, personificação de marca, branding, como eu atuo com tudo que vai ser mostrado aqui, e personificação de marketing é um tema que eu, inclusive, discuto com vários dos meus clientes. Conversei com uma pessoa que surgiu através de um contato pelo LinkedIn, enfim. Tem muitas empresas fazendo coisas diferentes, buscando alternativas. Olhando para o seu business hoje, olhando os 7 temas que eu falei, verifique aí onde é que você pode atuar para que você consiga o resultado que você deseja. E se você quiser apoio, tem o meu apoio que você pode obter através do meu processo de mentoria consultiva. Eu trabalho com turmas, eu trabalho com mentorias individuais, presenciais e online. Você pode estar em qualquer lugar do mundo que eu atendo você. Então, essa é uma possibilidade, através da minha mentoria consultiva. Só entrar em contato, tem um contato no site, aqui na descrição do vídeo, você pode entrar em contato em diversas formas comigo. Caso você a mentoria consultiva não seja ainda o melhor momento para você, tem os meus cursos. Hoje eu já relancei o curso de planejamento estratégico. Mês que vem eu relanço o curso de sistema de gestão por processos, e no outro mês o de rotinas e procedimentos e rotinas de alta performance para fechar o ciclo da excelência. Então você tem a mentoria consultiva, cursos online e também a minha nova newsletter. Se você não assinou ainda a minha nova newsletter, também vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo para você assinar. É uma newsletter que você vai receber por e-mail todos os sábados às 9 horas da manhã, com algo implementável para você utilizar no seu negócio, tá ok? Então já estamos quase chegando a 3.000 inscritos. Esse número tem crescido, graças a Deus, através das diversas plataformas que eu tenho trabalhado, e são formas distintas para quem gosta de ler, ter aí mais um elemento de leitura. Para quem gosta dos vídeos, pode ser que o canal do YouTube seja melhor para você. Então verifique dos meus conteúdos aqui o que possa te ajudar, e se eu puder te ajudar, seja através de um conteúdo gratuito, newsletter, vídeo do YouTube ou o Instagram, alguma coisa que eu publique, legal. Se eu puder ajudar através de cursos online ou do meu processo de mentoria consultiva, basta você ir no site gevandrobarros.com.br, www.gevandrobarros.com.br, tá ok, pessoal? Espero que esse tema tenha ajudado, espero que pelo menos ele traga, não exatamente soluções para vocês, porque também poderia explorar outros temas, mas são os temas que eu vejo que estão acontecendo hoje com os meus clientes aqui e que podem estar acontecendo com vocês também. Fiquem atentos, 2023 muito provavelmente vai ser um ano desafiador, né? A gente não sabe o que vai acontecer pelo fato de estarmos no início do ano, como é que essas marolas de fora vão bater aqui na nossa onda brasileira, e todas as transformações que o mercado brasileiro vai passar em função de mudança de governo, economia e uma série de coisas. Então tome muito cuidado. Estou aqui para poder apoiá-lo. Se puder fazer alguma coisa, entre em contato. Gratidão, grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.